Vai ser uma live interessante, né? Onde é uma mãe batendo um papo com uma pessoa que tem esquizofrenia, né? Maria, vamos lá. Esse bate-papo de hoje, então, estamos aguardando a Maria entrar. Oi, Oi. tudo bom, Maria? Tudo. Calma aí que tem uma criança fugindo aqui. Sim. Estamos... Ainda tem o quê? Um minuto? Dá para dar um jeitinho nele. Já pegou. Já. Legal, Maria. Que bom, né? A gente sempre se fala assim pelo WhatsApp, né? Exatamente, a gente só conversa por ele, né? Nada como olho no olho, né? Sempre Exatamente. bom a gente conversar olhando no olho. Porque esse negócio de estar na escrita, as pessoas interpretam muito errado o que a gente escreve, né? Uma vírgula fora do lugar já altera totalmente a frase, né? Exatamente. Às vezes, até se você sem querer escreve com letra maiúscula, a pessoa já acha que você está gritando. Está gritando. Acha que está gritando. Está brava do outro lado. Está nervosa. É bem assim mesmo. Com certeza. Então, bom, vamos esperar, quem sabe, pessoas, infelizmente, as pessoas não podem participar, né, quando querem. Exatamente. Às vezes tem criança, o horário. O doutor Leonardo falou que estava atendendo, ele pediu para gravar para ele poder assistir depois. Ah, legal. Então, para quem está entrando aí na live, vamos bater um papo com a Maria, né? O nosso assunto é vitimização e empoderamento na esquizofrenia. Eu acho que é um assunto muito importante, né? Para que a gente converse muito sobre vitimismo. E se você cai naquela mesmice de falar, reclamar o tempo todo, não ver também, né? Pelo outro prisma, né? Com um olhar assim, mais vitimista, né? Como tudo na vida, né, Maria? E às vezes a gente precisa, a gente está no olho do furacão, não consegue olhar em volta. Então, às vezes é preciso a gente parar, se afastar da situação, olhar ao redor e ver que você não é o único, que você não é o pobre sofredor, o coitado, e que você tem que seguir em frente. A vida continua para todo mundo, né? Exatamente. Essa coisa da gente se vitimizar muito, porque todo mundo tem problemas, né, Mariana? Todo Exatamente. mundo tem. Obviamente que uma doença é um pouco mais grave, isso mexe com toda a estrutura de uma família, mas quando a gente passa a reclamar muito, a gente passa também a afastar as pessoas. Exatamente. Você tem aliados, você acaba expelindo, né? Com o mau humor, com a reclamação, e isso independente do que você passe, né? Se você, não precisa nem ser só a reclamação, a cara feia. Se você está o tempo inteiro de cara feia, se você está o tempo inteiro sem muito, como é que a gente pode falar? Muito arredio, as pessoas já se afastam por si só, você imagina falando o tempo inteiro. Exatamente. Eu tinha uma amiga assim, ia dar o bom dia, ela falava mesmo, não estou nem brincando, ela falava bom dia só se for para você. Então, imagina, ela passava o dia assim, né? Sim. E eu gostava muito dela, porque ela tinha uma coisa boa, ela era muito franca. Mas sim. ela tinha o dom de repelir qualquer pessoa que chegasse perto dela por conta do negativismo dela, sabe? Do mau humor, das reclamações, era uma coisa impressionante. Sim, sim. Bom, Maria, vamos começar nosso papo. Né? Vamos começar. Eu quero que a Maria me fale quem é a Maria, quem é você? Me fale um pouquinho de você. Vamos lá. Meu nome é Maria Aragão. Comecei com o pródromo da esquizofrenia, que para muita gente não sabe o que é o pródromo. O pródromo são sintomas antes mesmo de você ter o surto psicótico, desde a infância. Com características, dificuldade de aprendizado, falta de concentração. Isso eu vou dizer que desde muito cedo, desde a da fase
chegando ali, alfabetização, pré-escola, alfabetização, isso já se mostrava. Eu tive professor particular, Sara, até de inglês, que na época o inglês na escola era bem fraquinho, né? Então eu tive professor particular até de inglês. E a família falava assim, não gosta de estudar, é malandro, isso. E a minha avó sempre assim, não, tem alguma coisa. Não é malandro, eu tô junto. E a minha avó o tempo inteiro estudou comigo. A minha avó estudou comigo desde o maternal até a minha formação na faculdade. Você foi criada pela sua avó? Fui criada pela minha avó. A minha avó, ela só não tem o diploma de fisioterapia, porque de resto ela fez tudo. Inclusive, eu tive um grande surto na faculdade. Ela, você não vai perder aula não, vou junto. Ela ia assistir a aula junto. Então, assim, hoje minha avó está com Alzheimer, Parkinson, vai fazer 90 anos no ano que vem. E se eu concluir a graduação, é graças a ela. E nesse meio do caminho, em 2003, auge da adolescência, 17 anos, minha cabeça era um turbilhão e eu não conseguia explicar as alucinações e os delírios que eu tinha. Então eu converti em crise epilética. Eu fazia conversão. E assim, toda vez que eu comentava o assunto com uma família muito religiosa, muito católica, teve uma vez que eu estava internada no Copadó por causa dessas convulsões e alucinando e delirando ferrenhamente, minha avó com terço e água benta. Minha mãe conta que eu tomava chicotada de terço. Que eu não tenho muita lembrança dessa época, até por causa de muito sedativo, muita medicação. Aí saí desse quadro, ficou-se assim, epilepsia ou pseudocrises até então. Hoje eu tenho certeza que era pseudocrise, porque eu não conseguia explicar o que acontecia. Até porque para todo mundo era algo espiritual. Como é que alguém vê e escuta coisas que ninguém, outra pessoa não está vendo? E toquei a vida, continuei estudando, aos trancos e barrancos, parei, voltei umas milhões de vezes, vamos dizer assim. Eu concluí uma faculdade de 4 anos em 8. Eu fiz 2 faculdades para terminar uma, vamos botar assim, pelo tempo. E aí a minha busca, eu fui fazer pós em educação especial, inclusive. Eu falei, cara, eu nunca fui malandra, o que acontece que eu não conseguia assimilar as coisas? E foi aí que eu comecei a ver algumas coisas de dificuldade de aprendizagem, e ali eu comecei a ver algumas características poderia ser dificuldade intelectual leve, algumas características, por incrível que pareça, porque você acaba tendo do autismo. E eu falei, cara, tá dando um nó, calma aí. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 17? Não, aí eu já tinha concluído a faculdade, isso foi em 2011. Eu vou fazer 35 agora, quarta-feira que vem. Então foi uma busca muito longa. Eu fiz o caminho ao contrário da grande maioria dos pacientes, Sara. Porque como eu não tinha diagnóstico, eu queria buscar o diagnóstico, não era possível. Eu estudava, porque eu sou da área da saúde, então eu falava, cara, para mim, eu me dava o diagnóstico, mas não tinha um médico que fosse lá e assinasse. Então eu falava, caramba, não é possível. Qual era o diagnóstico que você se dava? Esquizofrenia, para mim isso era fato. Isso. Paranoide, porque a gente tem dentro da esquizofrenia várias nomenclaturas, né? Vários subtipos, né? Subtipos, né? E agora ainda tem a questão de quererem juntar e fazerem tipo teia, né? Que está a caminho de acontecer, aí vai juntar a bipolaridade, vai botar esquizofrenia, vai virar uma nomenclatura só. Então, eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível. Eu não tenho CRM, como é que eu me diagnostico? Eu não posso me diagnosticar. E aí eu fiz a mudança de psiquiatra. Isso depois que meu avô faleceu em 2016. Aí eu liguei para
uma psiquiatra que eu já conhecia, ela era ortopedista, depois que ela foi se especializar em psiquiatria, que é a minha psiquiatra hoje, a Cristiane Pimenta, e quando eu cheguei com o meu marido nela, que a gente falou, ela olhou e falou assim, gente, eu tô lendo um livro, isso é esquizofrenia. Aí sabe quando você fala assim, ai meu Deus, eu não, apesar de falarem que eu era louca, eu não sou tanto como eles imaginavam, né? Agora eu sei o que eu tenho. E aí começou a adaptação com medicação. Porque antes eu tomava antipsicótico, estabilizava, tirava, 6 meses, 3 meses depois, às vezes até menos, porque caía tudo de novo. E apesar de ser uma medicação nova e que faz efeito com muita gente, comigo o Abilif não fez nem cosquinha. Nem cosquinha. E aí eu passei a tomar. Eu tomava quetiapina, mas eu tomava 25 miligramas. Hoje eu tomo 400 miligramas. Era uma subdosagem, né? Então, a quetiapina continuou, o Abilif saiu e eu estabilizei. Engordei muito. A quetiapina não engorda, não. Eu engordei muito, muito. Mas, Sara, eu cheguei à conclusão. É melhor estar acima do peso estável do que estar magra e instável. Com certeza. Não foi fácil, porque eu engordei assim, cerca de 30, 40 quilos em 6 meses. Então, nem a sua cabeça conseguia assimilar o peso que eu estava na época. Mas mesmo assim, eu nunca baixei a cabeça. Vambora, vamos treinar jiu-jitsu. Às vezes a vontade era mínima de treinar, porque tem essa questão do start, né? Vamos falar assim que é mais fácil. De você acordar, abrir o olho e falar assim, vamos seguir em frente. Vamos levantar. Às vezes o levantar parece algo fácil, né? Normal, mas que não é. Que para quem tem esquizofrenia, isso entra como sintomas negativos, que você não tem vontade de nada. Eu falo muito que parece que eu tenho 2 bolas de ferro amarradas nas pernas e eu tenho que tocar a vida todo dia com elas junto. E aí foi, quando eu comecei o blog, eu falei, cara, eu vou falar de mim, não vou falar da doença, eu vou falar da minha história. E foi assim que o blog começou. Começou, e foi um susto com o primeiro texto, que se eu não me engano, o primeiro texto, o nome era Eu. Aquele texto, do dia para a noite, tinha mais de 1000 visualizações. Aí eu falei, calma aí. Como isso chegou a essa proporção? Era para fazer uma catarse, né? Eu auxiliar com o tratamento do psicólogo, e acabou o negócio estourou. Eu falei, opa, como assim? As pessoas começaram a pedir, escreve toda semana, como assim, gente? Eu tô contando uma história. E foi assim que começou o blog. E o blog estava indo muito bem, estava tudo muito bem. 2017 era texto atrás de texto, toda semana eu conseguia postar. 2018 a coisa continuou até julho, agosto, quando a tia Maria, que era uma senhora que era uma mãe, que às vezes Deus dá umas mães que não são nossas mães biológicas, né? E ela era assim comigo e com meu marido. E no dia 27 de agosto de 2018, ela faleceu. Ali ficou sem chão. A gente, eu, meu marido, o neto dela, os 2 filhos. E a gente já estava na fila da adoção, porque eu tinha muito medo de engravidar. Porque a gente não sabe o que esses remédios causam no organismo da gente. Que tipo de sequelas que eles causam no organismo da gente. E eu e Rafa decidimos entrar na fila da adoção. E, pasmem, a gente era o 10º na fila da época. Isso foi, a tia Maria falece dia 27 de agosto, dia 28 ela é sepultada.
dia 22 de setembro do mesmo ano, a assistente social mandou a mensagem para o meu marido: acho que o neném de vocês chegou. Eu lembro que acho que foi o Rafael que falou comigo alguma coisa. Ele falou: só não fale nada para ninguém, que é surpresa. Eu falei: pode deixar. Foi, e assim, a gente estava em 10º. E assim, a fila de adoção é uma fila muito. Como é que eu vou dizer? São várias filas dentro de uma fila, entendeu? Porque você lá diz idade, sexo, características, questão de cor, branco, parto, negro, tudo isso. E nessa fila, que a gente estava no geral em 10º, surge o Gabriel. E a gente muito dolorido, porque em 2016, em janeiro, meu avô faleceu. 2017, o pai de Rafa faleceu. Em 2017, um mês depois do pai dele, o tio faleceu. Em 2018, uma semana antes do Dia das Mães, a avó paterna dele faleceu. Em agosto, a tia Maria falece. Então, a gente era só lambada. A gente estava muito doído, e ele abriu um quadro depressivo. Uma situação dessa não tinha como não abrir. Sim. Eu acho que nenhum ser humano conseguiria. E no dia 22 de setembro a gente recebe a notícia. Vocês querem conhecer? Sara, quando me mandaram a foto do Gabriel e mandaram a foto do Gabriel pro Rafael, a gente tinha 3 nomes nessa época selecionados de menino. E na hora que eu vi a foto, eu olhei pro Rafael, eu mandei um áudio pro Rafael: é o Gabriel. Aí ele me responde, eu falei que é a mesma coisa, ele tem cara de Gabriel. Dia 22 de setembro, a gente foi conhecer o Gabriel. A gente chegou no abrigo dos bebezinhos, um monte de criancinha pequena, mas assim, algo que é inexplicável. A gente não viu outra criança, a gente viu o Gabriel. Apesar dele chorar muito, porque ele tinha muito problema com a figura masculina, ele chorava, mas ele começou a criar é algo que é Deus que explica, é a criança que te escolhe. Quem fala que é a gente que escolhe a criança é mentira. A criança que escolhe, naquela hora ele sabia que a gente era a família dele e... Estava com quanto tempo, Mariana? 11 meses. 11 meses. E aí literalmente, tudo muda literalmente da noite pro dia, porque não é uma gestação que você sabe o início e vai saber o fim. Chega o Gabriel, um bebê que não nos conhecia e a gente não conhecia ele. A gente tinha as visitas no abrigo, mas as visitas com dia 24 horas, a gente via o Gabriel 1 hora, 1h30, no máximo 2 por dia. E assim, uma criança extraordinária, fora do sério, amoroso que só, bruto igual elefante, mas amoroso que só. Eu brinco com o Rafa que Gabriel já está com mais de 1 metro, Gabriel vai fazer 3 anos. Eu falo assim, daqui a pouco eu vou olhar para cima para chamar a atenção dele. E ali, Sara, aquela questão dos sintomas negativos, que são pesados, eu acho que eles são mais pesados do que os sintomas positivos. As pessoas vão falar: pô, mas a Lucina é muito ruim. Sim, é muito ruim. Mas você não ter vontade, não ter ânimo para fazer as coisas é muito pior. Você querer e não conseguir é muito pior. E eu me vi numa situação que eu tenho um bebê dentro de casa, meu marido saiu para trabalhar e eu tenho que cuidar dele. E aí eu acho que foi a maior questão peraí, esquece transtorno, esquece o problema e toca a vida, porque ele precisa de você. Eu falo muito com as pessoas do grupo que hoje em dia o IPUB, Entre Laços da UFRJ, tem um grupo só de pacientes, que começou com 15 de nós e agora a gente já tem 2 grupos, porque ficou muito grande isso, no meio da pandemia online. Hoje a gente tem outros 15 de nós. E ali você literalmente você se vê: caramba, eu não estou sozinha, ele sente o mesmo que eu. Só para pessoas com esquizofrenia.
Até já falei para você, fala com o Kainan para ele participar, que ele vai gostar muito. Não, para ele acha isso uma bobagem. E assim, hoje eu comecei, o 15 de nós começou com a coordenação do Enzo, depois entrou eu e o Lucas junto com o Enzo, e no meio de junho, no meio de junho, o doutor Alexandre, o doutor Leonardo e a equipe toda do IPUB, junto com a vontade do Henrique, que é hoje quem coordena o outros 15 de nós comigo, surgiu a ideia de montar outro grupo, porque estava ficando, as reuniões daqui a pouco ia ser quase que o dia inteiro do sábado, porque começava 2 da tarde, e com muita gente, 5 minutos cada um falando, imagina como é que não... Como demandava um tempo muito grande. Então a gente acabou dividindo. E assim, é maravilhoso. O Henrique, que eu brinco muito com ele, eu falo, Henrique, meu filho, eu não acompanho a tua inteligência. Aí ele descreve as alucinações dele de um modo tão... Ele consegue passar aquilo para o papel de uma forma tão didática que você sente o que ele sente. Lendo. Você consegue vivenciar o que ele... E hoje ali dentro do grupo, a gente vê a busca de cada um. Ele começou com os sintomas positivos no auge. E hoje ele é coordenador de grupo. E eu falo muito, a psicoeducação, não adianta a gente formar grupo se a gente não mostrar para a pessoa que ela tem que tocar a vida. Que ela pode viver o recovery, que ela pode dar a volta por cima. Porque algumas pessoas se vitimizam muito, né, Maria? E não... Exatamente, ela só consegue ver o que ela sente de mal, ela só consegue ver que a sociedade vai chamar ela de louca, ela só consegue ver, eu sou um coitado de cara. É o que eu falo muito isso. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. O Altieres falou uma vez uma frase para mim, é a frase mais perfeita. A gente mata, no mínimo, um leão por dia. Pra gente tocar a vida. E é verdade, a gente mata, no mínimo, um leão por dia. Não é fácil viver com um transtorno mental grave, como não é fácil com uma criança que é diagnosticada com autismo. Exato. Como não é fácil com uma criança que nasce com sequela de paralisia cerebral. Não estou falando daqueles casos graves, Sara, que a pessoa acaba sendo tetraplégico, que não tem... Não, estou falando de pessoas que raciocinam. A minha vida, até uma determinada idade, foi uma, depois do dia para a noite, ela mudou. Mas ela foi mudando, é que eu estou te falando, lá naquele pródromo, eu fui vendo as mudanças. Hoje eu vejo, passo uma linha do tempo, gente, como é possível? E uma coisa que me deixa muito indignada é alguns psiquiatras não querem dar o diagnóstico para as pessoas. Cara, falar que o sujeito tem um transtorno bipolar, que o sujeito tem um transtorno de esquizofrenia, não é você não está dando uma sentença para ele não de morte ou de uma vida fadada ao fracasso. Não é possível. Eu não consigo trabalhar 8 horas por dia. Entro em surto assim, em questão de 5 dias. Mas, cara, eu cuido do meu filho, eu cuido da minha casa, eu ajudo o meu marido. Não tá bom? Infelizmente, dinheiro ainda não dá em árvore, né? Então a gente precisa dele. Mas você passou, a tua família, a tua mãe ou a tua avó, elas passaram por algum momento assim de vitimização, onde elas se vitimizavam? Porque a gente sabe que algumas mães... Então, vamos lá. Eu falo mais como mãe, porque eu mais participam do meu grupo. Você vai entender. A minha avó, em junho de 85, perdeu uma filha com 33 anos no parto. Aí eu nasço prematura, com 6 meses e meio, baixo peso, tudo errado, no dia 16 de setembro do mesmo ano. Então, aquilo ali foi o que ressuscitou a minha avó, que a minha avó estava... Então, apesar da minha avó sempre falar, não, você vai fazer, eu vou junto, eu tô junto, ela tinha aquilo de botar numa redoma de vidro
e querer cuidar. Né? A superproteção. Porque a superproteção está diretamente vinculada à vitimização. Exato. E ali, ela me protege, né, que você faz, né? Às vezes não, e com inocência. Inocência, não foi por maldade. Ela via que todo mundo conseguia, eu não, então ela queria me proteger. Mas ela sabia que eu era capaz. E isso é que eu acho fantástico na minha avó, porque ela, por mais que ela soubesse que eu ia ter dificuldade de fazer, ela em momento nenhum dizia que eu não tinha que fazer. O coordenador da faculdade que eu fiz na época, ele virou para minha avó e falou que eu não tinha capacidade de fazer a faculdade. E aí minha avó foi conversar com o meu padrinho ele é fisioterapeuta também, ele falou, olha, a Maria é melhor do que muito profissional já formado. Eu não tirava não, dona Mazé, e não tirou. Ela foi firme naquilo ali, meu padrinho falou, então para ela estava falado. Concluí, um dia eu pude encontrar com esse sujeito, ele, e aí, tá estudando? Eu olhei, não, tô formado. Trabalhei muito pouco na área, mas eu também tinha a questão da falta de diagnóstico, a instabilidade, porque você tem uma instabilidade emocional, a gente não pode falar que não tem, que a gente vai estar sendo incoerente, a gente tem que falar que é verdade. Então tinha dias que eu acordava ótima, tinha dias que estavam um bagaço. Então eu não consegui, não sei hoje, Sara, se eu não consegui porque estava instável ou se porque não era para conseguir mesmo. Então eu hoje cheguei à conclusão que vamos fazer o que a gente consegue. Agora, o que a gente tem que deixar claro, sabe, que é muito importante, pai, mãe, avô, avó, não são eternos. Verdade. E a gente tem que criar a ter a independência, a autonomia, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Por mais, poxa, você imagina, para quem não teve um pródromo tão firme como eu, tão presente como eu tive, você imagina, o cara tá decolando 18 anos, 19, entrando para a faculdade, terminando o segundo grau, muito bem, do dia para a noite começa a alucinar e delirar. Não é fácil, porque você não vai no médico de um dia para a noite, você demora uns 3, 4, às vezes até mais tempo para você entrar no... achar aceitar que você tem que... Cara, se você foi até os 17, 18 bem, você agora tem um probleminha, mas você pode. Você pode. Não é fácil. Falar para você que vai ser fácil você tocar a sua vida. Não, não vai ser. E eu, como demorei muito a ter o tratamento correto, eu hoje, por mais que eu esteja bem, eu tenho que calar, não dar voz às minhas alucinações. Porque se eu der voz a alguma delas, ou a questão da própria paranoia, é um abraço. Eu desço ladeira abaixo em questão de minutos. Mas eu, assim, e pela questão da minha graduação na área da saúde, eu assistia muito filme. John Nash, para mim, me ajudou muito. Que eu olhava, cara, ele tá vive o que eu vivi. E eu olhava assim, caramba, eu tenho que... Se ele conseguiu, eu consigo. Porque que ele lá em 1950, com a outros, né? Uma coisa até muito mais agressiva, né? Sim, com ele lá em 1950 conseguiu, eu hoje não vou conseguir, então vambora. E em 2016 foi quando eu recebi o diagnóstico, 2017 comecei com um blog, foi quando eu me inscrevi no site do Dr. Leonardo, no Entendendo a Esquizofrenia, e saí do jiu-jitsu num sábado, recebo a ligação falando que ia abrir vamos botar assim, nova turma de orientação para psicoeducação, e aí eu e Mamarina embarcamos, vamos embora. Fizemos todo o programa, participamos Pode falar. Desculpa, é que é tanta pergunta que a gente tem para fazer, né? Eu queria saber um pouquinho, eu não, né? Eu acho que todas as que estão aqui participando da live, como foi o Rafa aceitar a Maria com esquizofrenia? Vamos lá. Em 2003 a gente namorou, a gente tinha 17 anos.
Aí tem coisa de adolescente, termina, cada um vai pro seu lado. Meu marido foi pro seminário estudar para ser padre. E ele ficou no seminário de 2005 a 2011. Na época, não existia Instagram, o Facebook estava começando, existia o danado do MSN. E eu estava no auge da questão dos sintomas positivos, eu não saía de casa para canto nenhum, eu não ia na esquina sozinho. E eu falei, vou entrar na internet, vou ver se tem alguém para conversar. Se tiver alguém para conversar, eu vou conversar. Por um acaso, quem entrou foi ele. E a gente começou a conversar, e nessa brincadeira eu perguntei se ele ainda estava no seminário, e a gente brincando, eu virei e falei assim, se tu tiver... Aí ele, tô pensando em sair. Eu falei, então se tu sair, eu caso contigo. Isso foi janeiro, nem não tenho muita lembrança, foi janeiro, final de dezembro de 2010, não lembro. E aí ele saiu do seminário, no dia 17 de abril a gente voltou a namorar, e aí eu tinha uma professora muito amiga, a Fabiola, e ela falou, mas você tem que falar do problema que você tem. Que a gente ainda não sabe o que é, mas você tem que falar alguma coisa pra ele. Aí eu falei, fica tranquila que eu falo. Sentei com ele, conversei. Ele falou, tá bom. Eu estudei esse tempo todo da minha vida para tratar de gente, por que eu não vou ficar contigo? E a minha busca pelo diagnóstico foi junto com ele, porque ele achava um absurdo quando melhorava, dava uma melhoradinha tirar o remédio. Que ele via o que acontecia, né? Então foi uma busca minha e dele, não foi só minha. Então você teve esse processo de parar com o medicamento? O psiquiatra anterior, toda vez que estabilizava, ele tirava. Ele fazia a retirada. Não era você que parava? Não, eu não tive essa... Por isso que eu falo, a minha busca foi ao contrário. Então eu não tive essa negação de não querer a medicação. Eu queria, porque não era possível viver desse jeito. Eu queria algo que resolvesse. Aí cheguei a ter diagnóstico de TDAH, tomei Ritalina, tomei Concerta, que é da mesma família. Pô, cara, dá uma concentração boa pra caramba. Pra estudar era fantástico. Mas depois ia por água abaixo. Até porque ele é excitante, estimula mais ainda, acaba. Um abraço, alucinação atrás de alucinação. E como que você distinguia o que era alucinação e o que não era? O que era real? Sara, isso foi um processo muito longo, viu? Porque era muito difícil saber o que era real e o que não é real. Tanto que a primeira vez, como o uso da Ritalina, né? Tira a Ritalina que isso vai melhorar. Não melhorou. Então, tem gente que fala, o problema foi a Ritalina. Não foi a Ritalina. A Ritalina me ajudou fantasticamente no período da faculdade. Porque eu conseguia prestar atenção, coisa que isso era... Exatamente. O problema é que tinha outro problema. Não era... Tinha um problema de base que ninguém tratava. E aí, sim, quando comecei a tomar medicação, porque uma coisa que me chamava muita atenção era a aceleração do pensamento, era uma coisa absurda. Se deixar, você passa 5, 6 dias sem dormir, porque teu pensamento é tão acelerado que você vai junto dele. Foi o quê? Há um tempo, o ano passado, no aniversário do Gabriel na escola, acabou o remédio e eu estava sem receita. Foi uma noite sem a medicação. Uma noite. Eu fui dormir 6 horas da manhã. No outro dia eu parecia um zumbi. Aí a gente conseguiu a receita, foi comprar o remédio, dormir que nem criança no dia seguinte. Porque a velocidade a velocidade eu acho que é tão grande que você não consegue. Hoje eu consigo, eu acredito assim, até por causa da formação, eu consigo ver assim, a velocidade de raciocínio está aumentada. Calma aí, vamos dar uma freada. Mas, parando para analisar lá atrás, eu não sei como é que eu conseguia viver desse jeito. Porque é um troço fora do... eu acho que é fora do contexto para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. E hoje, assim, a paranoia,
que é a base do meu diagnóstico, né, que é paranoide, aquela questão de você se sentir vigiado, se sentir perseguido. Isso é diário, você vê, às vezes a pessoa fala que você é atravessado, você já olha meio... E você tem que se calma, você tem um problema de paz que gera tudo isso. Então, é complicado. Eu estou vendo que está um monte de gente escrevendo. Gabriel quebrou meu óculos. Eu não vou conseguir ler as perguntas. Mas eu vou lendo e vou... Algumas estão comentando, outras perguntando. E, Maria, quando você ficou de adotar Gabriel, né? Isso. Você não tem medo de você surtar com um choro de criança? Porque a gente sabe que criança tira... Mas, Sara, teve um dia de noite, tinha umas 2 semanas, Gabriel estava em casa. Eu comecei a gritar dentro de casa, Rafael me agarrou e falou, pelo amor de Deus, ele dormiu agora. Se você fizer, você vai acordar ele e você vai ficar acordada, vai ser pior. Então, é muita parceria. A gente é muito parceiro. Meu medo era, ele nem acorda de noite, como é que eu vou fazer? Porque eu tomo remédio, parece que eu tomei e eu apago, não vejo nada. O Rafa que toma na frente. De noite até hoje. Gabriel, ele agora tá com aquela fasezinha do medo, sabe? Acorda de noite, não sai da cama e vai pra cama da gente. Aí, Rafael, ele já sabe que ele chama o pai. Ele já sabe que de noite eu não sou ninguém. Mas, assim, tem coisas que mãe faz sem nem saber, né? Entendeu? À noite ele chorou a noite toda, andou na barriga, deitava no meu colo, dormia. Como eu pegava ele, botava ele no colo para ele dormir, não me pergunte, porque eu não sei. Ele teve, nesse ano, uma infecção de garganta e uma infecção de ouvido, que era aquele febrão. Febrão de garganta é puxado. E, assim, cuidei dele. Como? Tem coisas que eu acho que Deus deve falar assim, as mães, sabe? Vai no instinto. Ele permite que a gente consiga fazer. Não tem outra explicação. Mas eu acho que o importante é dar para viver. Conseguimos viver. Fácil? Não. Mas a gente vai. É muito importante você falar isso para que as mães que estão aqui, né, os familiares, tenham esse olhar mais otimista, né, Maria? De que você também dando autonomia, não passando tanto amor. A gente faz isso sem querer, né? Aquela coisa assim, você super protege. Isso aí eu também faço de vez em quando, né? Aí, de repente, quando você cai na real, você fala, puxa, estou passando demais a mão na cabeça. Então, você tem que dar independência, autonomia realmente, né? O tempo inteiro, Sara. Exatamente. Eu tenho um amigo que faz parte lá dos grupos com a gente, da equipe, da Entrelaços, que a mãe dele está muito idosa e ele agora está tendo que se virar sozinho. E isso para ele, eu vou enlouquecer. Eu falei, não vai. Se você enlouquecer é pior. Mas eu nunca fiz nada sozinho. Se vira, você vai ter que fazer. Você não vai sozinho, você vai com acompanhante terapêutico. Uhum. Ele saiu a primeira vez e foi. Na segunda, quando ele voltou, ele, nossa, já foi mais fácil. Eu falei, eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Falei mesmo. Fácil não é, mas faça. Você tem que fazer. Não adianta você pegar, meu filho foi diagnosticado com isso, que o mundo dele vai acabar. Não, não vai acabar, vai ser mais difícil. Então você dê a ele condições dele tocar a vida dele para frente. Porque se eu não tivesse casado, se eu continuasse morando com minha avó, hoje minha avó não tinha condições de me cuidar. E aí, onde é que eu estaria? Será que meus filhos iam estar... será que meus filhos iam estar cuidando da minha avó com 90 anos, Alzheimer e Parkinson, e de mim com 35, né, com esquizofrenia? Então, a gente tem que começar eu acho que assim, é duro para um pai e uma mãe ter que ouvir e receber um diagnóstico desse. Mas é mais duro você saber que seu filho lá na frente vai ter que depender de alguém que não é você.
Então você dê independência para ele, meios para ele viver bem sozinho. Ou acompanhado de. Não precisa, eu estou falando questão de sozinho, é sozinho sem pai e mãe. E, cara, eu constituí minha família. John Nash constituiu a dele. Outras pessoas Certamente poderão também, né? poderão. O Kainan tem o filho dele, e ele ajuda a criar o filho dele. Então. Eu acho que a gente acaba colocando muita pedra no meio do caminho do próprio familiar que tem esquizofrenia, né? Com essa superproteção, com essa coisa. Eu sempre digo assim, as mães às vezes reclamam muito de que a sociedade não aceita o filho que tem esquizofrenia. Mas eu acho que essa não primeiro eles. Casa quando você faz isso. Né? Você Exatamente. não dá essa autonomia, essa liberdade para um filho, um irmão, enfim, o teu familiar. Quantas vezes eu já escutei de familiares falando assim, por favor, não fala seu diagnóstico para ninguém. A vergonha, né? Aí eu brinco com meu marido, não falo para ninguém não, só tá na rede mundial de computador. Porque o blog, igual agora, a gente está conseguindo postar pelo menos de 2 em 2 meses, de mês em mês, a gente está conseguindo manter. Melhor que a gente faça assim do que não faça. Exatamente. E assim... Uma coisa, quando você foi adotar o Gabriel, você teve alguma dificuldade pelo fato de você ter esquizofrenia? Vamos lá, eu estava sem diagnóstico ainda quando eu entrei na fila da adoção. Chegamos lá, eu e meu marido, eu acho que o principal de tudo, Sara, é a sinceridade. É você não esconder nada. Eu acho que isso é o mais importante. Eu e meu marido chegamos lá, tem alguma coisa, não sabemos o que é, mas a gente está tocando a vida e buscando fazer tudo para que a vida siga adiante. E aí foi o que aconteceu. Quando eu recebi o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, Rafael foi no fórum entregar a psicóloga do fórum e falou, olha, se você quiser tirar a gente da fila da adoção, eu não posso fazer nada. Aí a psicóloga do fórum virou e falou assim, olha, apesar do diagnóstico, a Maria é muito funcional. E assim, esses diagnósticos psiquiátricos às vezes dão esse, daqui a pouco mudam. Porque tem isso também, né? Mas o meu não teve alteração. E assim, ela foi o que ela falou, tem tanta mãe aí que a gente faz metade dos tratamentos que ela faz e a gente não tira a criança, por que eu não vou dar uma criança para ela? Exatamente. Eu faço acompanhamento com psicólogo, eu faço acompanhamento com psiquiatra, só não fiz até hoje a terapia ocupacional, porque aqui em Teresópolis a gente tem uma grande dificuldade de terapeuta ocupacional para trabalhar com adulto em esquizofrenia. Que aí a gente entra no estigma, no paradigma, naquilo que o esquizofrênico vai te matar, com essas coisas que eu fico revoltada. Eu já falei, eu falo milhões, caráter não é definido por transtorno mental. A pessoa já nasce, né? Exatamente, até porque se a gente for olhar em grandes assassinatos, a filha que matou os pais era a filha biológica, porque também tem isso, eu falo muito com meu filho. Gabriel, você tem 2 coisas na sua vida que podem lhe atrapalhar se você se vitimizar, isso é porque ele tem 3 anos, ou podem ser o teu trampolim para você lá na frente ser um homem muito fera, que é o fato de você ser preto e adotado. Infelizmente, a gente ainda vive muito preconceito com a questão da adoção legal. A ilegal, o nego gosta de fazer. A legal tem aqueles preconceitos. Para encontrar pediatra para o meu filho que aceitasse usar o nome social, não foi fácil. Quando eu achei uma que falou, não, ele é o Gabriel, pode não estar no documento do plano vai com o nome que ele ainda tem. Depois vai ser Gabriel mesmo, ele vai ser chamado de Gabriel. É com ela que eu estou até hoje. A escola que ele estuda foi a escola que eu estudei.
Sim. Agora, por nada contra, tá? Mas para pessoa que tem alteração de sexo, não tem problema fazer isso. Aceita um nome social numa boa. Agora, com a adoção, tem esse preconceito. O Gabriel, quando entrou na escola, fizeram a ficha dele, a carteirinha dele do ano passado, a escola não fez e me avisou que não ia fazer. Porque eles se negavam a botar o nome dele biológico na carteirinha. E quando foi feita, saiu a adoção dele exatamente um ano depois que ele chegou pra gente, a escola fez uma ata pro Ministério da Educação explicando a situação e alterando o nome dele. Então, assim, a adoção legal é linda. Você receber uma criança, a criança te escolhe, porque fora, a gente acha que é a gente que escolhe, mas não, são eles que escolhem a gente. Porque se a criança não bate com você, não tem jeito. E ele olha pra mim e fala assim, mamãe, você tá linda. Hoje ele tava ali, mamãe, você tá uma princesa. Cara, não tem dinheiro que pague, não tem... você olhar, deixar fazer a vida, é o que o doutor Leonardo, uma vez conversando comigo, ele fala, você tornou a esquizofrenia um detalhe, uma vírgula. Eu falei, mas eu tenho que fazer isso. E aí, no meio disso tudo, Gabriel chegou, tudo ótimo, tudo lindo, e em junho do ano passado, eu engravidei. Sério? Foi. Descobrimos em agosto, 2 meses depois. Com 11 dias que a gente descobriu, eu tive um aborto espontâneo. Eu vou dizer, é a pior dor que o ser humano pode sentir. Eu falo muito, eu e meu marido, que se não fosse o Gabriel, a gente não estava em pé. E assim, ainda bem que tinha o Gabriel, porque a gente olhava para o lado e falava, cara, vamos seguir em frente. E no meio disso tudo, eu sofri um preconceito dentro do hospital. O atendimento da médica foi até ela saber que eu tinha esquizofrenia. E como é uma doença, um transtorno crônico, eu tinha que falar lá na hora do... Mas você tem alguma doença crônica? Tenho, diabetes, asma e esquizofrenia. Foi falar a palavra esquizofrenia, eu não estou brincando, a mulher virou o cão, ela se transformou. O atendimento foi medonho, uma situação já horrorosa, se tornou mais traumatizante do que já que é perder um filho numa face, pelo preconceito por causa do transtorno. Absurdo, né? Absurdo, eu acho assim, isso... Cara da saúde, não é exatamente isso que eu ia te... É exatamente isso que eu ia falar. Se na área da saúde você tem preconceito com transtorno mental, quem dirá com os outros? Quem dirá com os outros? É uma coisa muito particular, né? Embora eu acho que, assim, que falte muito preparo. Você dar curso, por exemplo, até de manejo de uma pessoa em surto psicótico. Sim, porque pegar casos igual a gente teve de um dos filhos mesmo, da Ame, que eu não esqueço. Cara, mataram o garoto, gente. Que contenção é essa? No mínimo deram um mata-leão no cara. Porque chegar a ponto de matar, Sara, isso não é contenção, isso é violência. Quem faz arte marcial, eu faço arte marcial, eu gosto de lutar, eu gosto do jiu-jitsu. Peraí, não é isso que você aprende lá dentro, não. Não é isso. O que a gente vê com os pacientes que têm transtorno mental grave é violência, não é arte marcial, não é contenção, não é nada disso. Como é que você sozinha, como você mesmo diz, com um homem de 1,80 m, conseguiu resolver e os outros não conseguem? É verdade. Eu digo que às vezes Deus dá superpoderes para a mãe, porque... aquela coisa, até quando o SAMU me ligou, né, eu já estava com ele há mais de 1 hora no hospital, e Sim. O supervisor do SAMU que ligou para mim falando assim, olha, tem uma ambulância na frente da sua casa. Eu falei, já estou no hospital. Ele falou, como que a senhora conduziu? Porque certamente são gravadas as ligações, né? Sim. E eu falei, sou mãe, meu filho. Ou era, sei lá o que podia acontecer, porque ele é enorme, ele estava... fora de si? Agressivo comigo, mas ele está muito alterado, muito alterado, e ele é forte, né? Eu tive um surto na faculdade. Oi? Eu tive um surto na faculdade.
Eu joguei pra cima uma grávida. Pô, eu tenho 1,57 m. Quem me segurou foi uma colega minha que é karateca, porque senão eu não tinha me segurado, não, porque eu joguei todo mundo pro alto. Homem de 2 metros, de 1,80 m, eu botei pro alto. Você sabe que bom, a gente sabe que a pessoa fica com uma força de 5 a 8 pessoas, né? Exatamente. Mas a live que eu vou fazer segunda-feira, que eu sou convidada. É essa que eu tô falando. Grava que eu paro de Rafa. Não posso. Esse cara, ele é de Joinville e ele tem um instituto, Tachibana. Ele trabalha com Aikido e ele coloca a técnica do Aikido na contenção da pessoa em surto. Mas, Sara, a gente aprende isso na arte marcial. Eu faço, você tem orientações. O meu antigo psicólogo, que infelizmente agora eu não estou mais fazendo terapia com ele por questões de tecnologia, porque ele hoje é professor de jiu-jitsu em Dubai. Então ele usa a arte marcial como terapia também. Ele trabalha muito com a gestalt terapia. É um cara fora do sério. Uhum. Cara, ele sempre disse, não precisa de violência. Não precisa de violência. É saber. Fazer uma contenção verbal, né? Você o manejo verbal, né? A minha amiga, que ela é faixa preta de karatê, que foi quem me segurou na sala de aula, ela me botou na parede e me imprensou no quadro. Ela não teve violência. Ela simplesmente me imprensou entre o quadro e a parede. Ela não encostou um dedo. Uhum. Aí você precisa... Consciência dos teus surtos. Tem lembrança? Alguns eu tenho algumas lembranças, tá? Então, eu acho que são flashes de realidade. Essa eu lembro porque eu não sei... Mas não lembro de tudo. Eu não sei se... Eu acho ali foi... O cara era um babaca, no final das contas, 2 metros de altura. Era um babaca, tava zoando da minha cara, porque eu tirei nota vermelha e eu tava puta, porque eu tinha estudado mais que o raio da prova. O sujeito soltou a piada atravessada, fui igual um tiranossauro pra cima dele. Aí ele ficou com medo, porque é desse povo grande que não sabe nada. Aí a chapa esquentou. Aí depois eu fui analisar tudo o que acontece. Eu acho que é bom a gente sempre olhar para trás e calma aí. Eu falei, cara, eu perdi a razão com esse homem sem o menor motivo por causa de uma palavra atravessada. Peraí, aí entra a paranoia, né? Qualquer coisa você já faz um cavalo de batalha. Eu acho assim, às vezes eu sempre falo para as mães, você tem que ver o que é um surto e o que é, às vezes, algo que... Bom, agora, porque tem esquizofrenia, cada cara feia que acorda um dia porque não acordou muito legal, está entrando em crise? Não. Exatamente. A gente acorda assim, às vezes, né? Sara, ninguém acorda com o pé direito todo dia, Sara. Oi? Ninguém acorda de pé direito todo dia. Tem sempre um dia que você acorda de... Acorda de virado. Exatamente. Meu filho, a gente abre a janela, ele, bom dia, novo dia. Tem dia que você olha assim, por que tu começou novo dia? E assim, exatamente. Assim, eu acho assim, a gente não tem que... meu filho foi grosso comigo, mas ele tem esquizofrenia. Não, se ele foi grosso, você chame a atenção dele, porque ele não pode ser mal educado com você. Isso aí. Não culpe a esquizofrenia, não culpe a bipolaridade, não culpe o autismo, não culpe nada. Grosseria tem que ser... Quando está realmente em crise, sim. Aí é diferente. Eu sempre falo, a gente sabe no olhar que não está legal. Exatamente. Mas aí você não pode tratar qualquer falta de educação ou falta de limite com transtorno. Aquela coisa que também alguns ficam dissimulados, né, Maria? Sim. Da doença para conseguir algumas coisas, mesmo até para agredir, né?
a Mas mãe. sim, mas eu vou dizer, Sara, que isso é um número muito mais baixo do que a gente imagina, tá? Uhum. Isso é muito aquela criança que foi mimada, aquela pessoa que foi mimada a vida inteira e que a vida inteira foi agressivo com os pais, vai continuar sendo depois de um problema desse. E não adianta você querer dar limite depois de adulto, que você não dá, você começa de pequenininho. E eu acho o seguinte, a mulher junto com o filho biológico e com os filhos adotivos lá não mandaram matar o marido. A filha não planejou o assassinato dos pais. Então vamos parar para ver que aí a maioria estava muito são e vamos parar de falar e justificar qualquer agressão com transtorno mental. Com certeza. Eu sempre falo que na população carcerária com transtorno mental é de 3 até no máximo 5%. No máximo. O resto é falta de vergonha na cara mesmo e o advogado usando isso para prejudicar, para limpar a barra do sujeito. Muito disso, né? Transtorno, porque se torna inimputável, né? Sim. Sim. Infelizmente, aí o que acontece? Aí vem os estigmas, né? O transtorno mental ainda é usado para livrar a cara de bandido. Exatamente. E quem tem mesmo o transtorno acaba sofrendo por causa da sociedade, por causa do preconceito que vem dessas questões todas, e a gente é tratado, subtratado, vamos dizer assim. Acho que é importante que as famílias falem a respeito da esquizofrenia, né, Maria? Uma coisa que eu sou cristã e eu vou dizer, está lá na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não mente pro teu filho não, cara. Uma hora você vai morrer e ele vai ter que saber o que ele tem. É duro, às vezes, a gente ter que falar isso. Mas você imagina a pessoa viver enganada mais da metade da vida. Eu acho assim, se você fala a verdade, olha, você tem isso, mas a gente está aqui, a gente está junto, nós vamos lutar juntos. Com certeza. Fica mais leve, né? A sua vida vai ficar mais leve, a vida do paciente vai ficar mais leve e de quem vai conviver com ele também. Porque viver na mentira vai gerando mais mentira, vai gerando omissões. Uma hora você se perde na mentira também, né? Exatamente. O importante de falar, justamente, aceitar, né? Que tem aquela patologia, amanhã ou depois você vai, e daí como é que fica a sociedade para aceitar? Sim, você não aceitou, como é que é a sua... Mas você não quer falar que tem. Então Exatamente. Até eu consegui ler aqui uma das coisas que estão escrevendo, a pessoa falou, o problema é que o filho não aceita. Até falamos a verdade, mas ele não quer ouvir. Continua, porque uma hora ele vai ter que ouvir. Às vezes a gente bota a cortininha, o olho do furacão, você não quer enxergar o macro. Uma hora essa pessoa vai ter que olhar assim, caramba, eu vou ter que tocar minha vida e eu tenho esse negócio, e aí? Continuo, eu acho que a verdade é o melhor antídoto, né? É o melhor antídoto. É o melhor remédio para tudo, é a verdade. Com certeza. Bom, a gente está daqui a pouquinho já perto de terminar, então eu acho que foi ótima a nossa conversa. A gente pode fazer uma segunda etapa, faltam 21 segundos para terminar. Maria, adorei falar com você. Vamos marcar um outro bate-papo. Vamos sim. Eu estou sempre à disposição. É só a gente combinar o horário, porque tem um pequenininho aqui que... Mamãe...